Segunda Crônicas, capítulo 29. O avivamento de Judá por Ezequias. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Aviá Bat Zeariahu, que quer dizer Abia, filha de Zacarias. Ele viveu de maneira como Yahvé, o Senhor, aprova, tal como procedera o rei Davi, seu predecessor. A purificação do templo. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa de Yahvé, o Senhor, e as reformou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reunindo-os na praça oriental, e os exortou, dizendo: Escutai-me, ó levitas, santificai-vos nesse momento, e consagrai o templo do Senhor, Deus de vossos pais, e limpai toda a impureza do santo lugar, porquanto nossos antepassados foram infiéis e praticaram o que é mal diante de Yahvé, o Senhor nosso Deus. Eles o desprezaram, desviando o rosto da habitação do Eterno, e deram-lhe as costas. Chegaram a fechar as portas do pórtico, o vestíbulo, e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso sagrado, nem apresentaram holocausto no santuário em devoção ao Deus de Israel. Por esta razão, veio grande ira da parte de Yahvé sobre Judá e Jerusalém, e todo o povo foi transformado em motivo de horror, desespero e zombaria, como vós o estáis contemplando com os próprios olhos. Porque nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, filhas e mulheres estão presos vivendo como escravos. Tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com Yahvé, o Senhor Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e da sua ira se afaste sobre todos nós. Portanto, filhos meus, não sejais negligentes, pois Yahvé, o Senhor, vos escolheu para servirdes em sua presença e para serdes seus ministros e exalarem santo perfume de seus incensários diante dele. Os levitas purificam a casa de Deus. Então os seguintes levitas puseram-se a trabalhar imediatamente dentre os descendentes de Coate: Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias; dos descendentes de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel; dos descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá; dos descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel; dos descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias; dos descendentes de Emã, Jeuel e Simei; dos descendentes de Geduntum, Semaías e Uziel. Havendo, pois, reunido e consagrado os seus parentes, os levitas partiram para os trabalhos de purificação da casa de Yahvé, de acordo com as ordens expressas do rei, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes também entraram na parte inferior do templo do Senhor para o purificarem e levarem para o pátio da casa de Yahvé toda a impureza que encontraram nas dependências do templo do Senhor. E os levitas pegaram e a levaram para depositar no vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no oitavo dia chegaram ao pórtio de Yahvé. Durante mais de 8 dias, consagraram a casa de Yahvé, o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Em seguida, foram falar com o rei Ezequias e lhe prestaram a seguinte relatório: Acabamos de purificar toda a casa de Yahvé, o Senhor, como também o altar do sacrifício, com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da proposição, os pães consagrados com todos os seus utensílios. Da mesma forma, todos os objetos que o rei Acais, durante o seu reinado, lançou fora da sua insensata transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar de Yahvé, o Senhor. Ezequias restabelece o culto a Deus. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias convocou os líderes da cidade e juntos saíram à casa de Yahvé, o Senhor, levando com eles 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado de todos, em favor dos príncipes e da realeza do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar de Yahvé.
Então os sacerdotes imolaram novilhos, pegaram o sangue e o aspargiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros e aspargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, imolaram os cordeiros e aspargiram o sangue sobre o altar. Depois mandaram trazer os bodes expiatórios destinados mais precisamente ao sacrifício pelo pecado, diante do rei e da assembleia, a fim de que eles impusessem as mãos para a oferenda. E os sacerdotes os imolaram e do seu sangue derramado sobre o altar fizeram um sacrifício de arrependimento pelo pecado, a fim de completarem o rito de expiação por todo Israel. Com efeito, era por todo Israel que o rei ordenara que se oferecesse os holocaustos e os sacrifícios pelos erros e pecados cometidos. Colocou a seguir os levitas na casa de Yahvé, com os símbolos, liras, harpas e cítaras, segundo as prescrições de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esta ordem veio primeiro do Senhor, por intermédio de seus profetas. Os levitas posicionaram-se em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias mandou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar, e quando o ritual do sacrifício teve início, começou ao mesmo tempo o canto de Yahvé ao Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos do rei Davi, rei de Israel. E assim toda a comunidade prostou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os trombeteiros tocavam até que terminou o holocausto. Logo depois de terminarem de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam em sua companhia se prostraram e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem Yahvé, o Senhor, com as palavras e os salmos de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e depois inclinaram suas frontes e o adoraram. Sacrifícios e ofertas a Yahvé. Então o rei Ezequias tomou a palavra e exclamou: Agora, pois, estáis consagrados a Yahvé, aproximai-vos, trazei ao templo do Senhor os vossos sacrifícios e ofertas em ação de graças. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente ofereceram também holocaustos. O número de vítimas, isto é, de sacrifícios oferecidos pela comunidade foi de 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isso em adoração e holocausto a Yahvé, o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, no entanto, eram em número reduzido e não conseguiram retirar a pele de todos os holocaustos, pelo que seus parentes, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais justos e sinceros de coração para se santificarem dos que os sacerdotes. Houve também muitos sacrifícios juntamente com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de bebidas, as libações para cada holocausto, e assim se restabeleceu o culto e o serviço religioso na casa de Yahvé, o Senhor. O rei Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por toda a nação, e tudo em tão pouco tempo. 2 Crônicas, capítulo 30. Ezequias restitui a Páscoa em Israel. Passados esses acontecimentos, Ezequias ordenou que mensageiros fossem por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e Manassés, convocando-os a comparecer à casa de Yahvé em Jerusalém para celebrarem juntos a Páscoa em honra de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, porquanto o rei havia chegado a um consenso com seus príncipes oficiais e toda a comunidade em Jerusalém a fim de realizarem o sacrifício da Páscoa no segundo mês. Esse retardamento na celebração em relação à data prescrita deveu-se à falta de sacerdotes santificados em número suficiente, bem como o próprio povo ainda não havia conseguido se reunir todo em Jerusalém. Sendo assim, essa solução pareceu boa aos olhos do rei e de toda a assembleia. Então decidiram anunciar uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para vir e fazer o sacrifício da Páscoa de Yahvé.
o Senhor Deus de Israel, porquanto muitos não a celebravam de acordo com o que estava escrito. Assim, por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, munidos de cartas assinadas pelo rei e pelos oficiais, e proclamavam a seguinte mensagem: Ó israelitas, voltai para Yahvé o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele volte a sua face para o restante de vós, que escapasses da mão dos reis da Síria. Não sejais como os vossos antepassados e vossos parentes, que foram infiéis e desleais para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à destruição, como vedes claramente. Não sejais teimosos, como os vossos antepassados, mas sede submissos a Yahvé, o Senhor, e entrai no seu santuário, que ele próprio consagrou para sempre. Cultuai e servi ao Senhor vosso Deus, para que o fogo do juízo da sua ira se desvie de vós. Portanto, se voltardes aos vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência por parte dos que os aprisionaram e os sujeitaram à escravidão. E eles retornarão para esta terra, pois Yahvé, o Senhor, vosso Deus, é bom e compassivo, e não desviará o rosto de vós, se voltardes para ele. Os mensageiros visitaram cidade por cidade, em Efraim e em Manassés, e chegaram até Zebulon, mas o povo riu e zombou deles, e os fez passar por grande humilhação. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon demonstraram ter um coração sensato e humilde e decidiram partir para Jerusalém. Por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhes senso de unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão ajuntou-se em Jerusalém no 2º mês para celebrar a festa dos ázimos, os pães sem fermento. Eles destruíram todos os altares pagãos que havia em Jerusalém. Tomaram todos os altares onde eram queimados incenso aos ídolos. Juntaram tudo e jogaram no ribeiro do vale de Cedron. A Páscoa e festa dos ázimos. Então, imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos à casa de Yahvé, o Senhor. Em seguida, assumiram seus postos no serviço religioso, em conformidade com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés. Homens de Deus, os sacerdotes aspargiram o sangue dos animais que os levitas lhes entregaram, porquanto ainda havia muitos na comunidade que não tinham se santificado. Então os levitas tiveram que sacrificar os cordeiros da Páscoa em lugar e favor de quem não estava purificado, isto é, cerimonialmente limpo, e que, por esse motivo, não podia consagrar o seu cordeiro pascual ao Senhor. Contudo, ainda que muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulon não se tivessem purificado, a si mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava prescrito. Todavia, Ezequias orou por eles, suplicando que Yahvé, o Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, se digne a perdoar o erro e o pecado de todo aquele que sinceramente inclina seu coração para buscar a Deus, a Yahvé, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja cerimonialmente limpo, conforme as regras do santuário. E Yahvé, o Senhor, ouviu o apelo e a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias, com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram a Yahvé, o Senhor, todos os dias com instrumentos de som de grande ressonância e estridência, cantando a plenos pulmões ao Senhor. Ezequias mostrou sua aprovação a todos os levitas de grande capacidade no serviço de Yahvé. Eles comeram das ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas de paz e dando graças ao Eterno,
Deus de seus pais. Então toda a comunidade decidiu prolongar a grande festa por mais 7 dias e a celebraram com muita alegria. O próprio Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes à comunidade para os sacrifícios, e os chefes apresentaram 1000 novilhos e 10.000 ovelhas diante da assembleia, e muitos sacerdotes se consagraram. Assim, toda a comunidade de Judá se alegrou, juntamente com os sacerdotes e levitas e com todas as pessoas que haviam atendido ao convite para essa grande reunião, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam nos territórios de Israel e Judá. Houve, portanto, grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido evento de tais proporções na cidade. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e tomaram posição para impetrarem a bênção ao povo. E Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, à santa habitação de Yahvé.